Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, sou professor do Departamento de História da USP e dirijo o grupo Cronos, de História da Ciência, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Hoje tenho o prazer de apresentar para vocês a professora Vanete Santana Detzmann, que fez a sua graduação em Letras, mestrado e doutorado, todos na Unicamp, e tem um pós-doutorado também na USP, junto ao Departamento de Tradução nas Letras da FEFELESH. Ela vai nos apresentar novas descobertas em torno de Monteiro Lobato e de sua obra que resultou no livro O Presidente Negro. E eu convidei também o professor John Milton, que é exatamente professor titular de tradução dentro das letras da USP, para nos falar um pouco sobre qual seria a importância e a atualidade de Monteiro Lobato e da sua necessidade de ser conhecido além da língua portuguesa. Então, com vocês, inicialmente o professor John Milton e depois a professora Vanete. Ok. Bom dia a todos. Diferente de muitos estudiosos de Lobatos, como dizemos os lobatólogos, eu não tive contato com Lobato até, vamos dizer, 30 e tanto, 40 anos. Eu vim para o Brasil em 79. Embora eu tinha parentes em Taubaté, Lobato era só um nome para mim. Até que fui convidado para uma defesa na Unicamp e eu comecei sobre as adaptações, as traduções, especialmente de Peter Pan, de Lobato. Aí eu cheguei a conhecer Lobato e fiquei muito interessado, especialmente nas suas adaptações de Peter Pan, de Dom Quixote, das fábulas de Hans Staden, em que ele chegou a colocar suas próprias ideias por meio da Dona Benta. Por exemplo, Peter Pan sobre a crítica dele ao governo de Getúlio Vargas, em Dom Quixote sobre as maneiras de como ensinar literatura para criança, em Hans Staden uma crítica forte aos conquistadores espanhóis e também os portugueses que colonizaram o Brasil. Aí eu cheguei a pensar por que Lobato não é conhecido fora do Brasil. E eu cheguei a uma conclusão estudando a obra de Lobato, que ele fez uma burrada muito grande quando ele esteve nos Estados Unidos, quando ele tentou publicar O Presidente Negro, que foi recusado por várias editoras por seu conteúdo racista, e eu acho que ele cometeu um erro muito grande. Ele devia ter tentado publicar as histórias do Sítio do Pico-Pau Amarelo. E eu sempre penso que se ele tivesse conseguido publicar essas histórias, talvez com Disney, hoje em dia todo o mundo já conheceria Emília, Pedrinho, Dona Benta, Narizinho, Visconde, etc. Isso que eu sempre penso se isso tivesse acontecido. E aí, Lobato foi publicado fora do Brasil, em vários países, mas nunca chegou a ser muito conhecido. Foram publicações pequenas, com tiragem pequena, só na Argentina, e ele ficou um ano na Argentina entre 46 e 47, que ele ficou bastante conhecido.
Fora do Brasil, ninguém hoje em dia conhece Lobato. E, felizmente, Vanetti tem publicado contos de Lobato na Alemanha. Eu dei muitas palestras fora do Brasil sobre Lobato. Há possibilidade da obra inteira de Lobato ser traduzido para o inglês também. E estamos tentando divulgar Lobato fora do Brasil. Uma grande pena que ele não seja conhecido fora do Brasil, um dos escritores mais importantes brasileiros. E acho que vamos saber mais sobre a obra de Lobato agora na palestra de Vanetti. Obrigado. Então, agora, professora Vanetti. Bom dia. Eu agradeço pelo convite, é com muito prazer que eu aceito. E Lobato realmente se revela um escritor muito interessante. Eu vou mostrar algumas das facetas que aparecem no livro O Choque das Raças, ou O Presidente Negro, um romance do ano de 2228. E então, para não demorar muito, eu vou iniciar o compartilhamento de tela, vou mostrar os slides, e daí eu vou apresentando os slides à medida em que eu vou apresentando as informações. Entre metafísica, distopia e mecenato. Nos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, 12 de abril de 1861 a 9 de abril de 1865, muitas pessoas que haviam sido escravizadas emigraram dos estados sulistas para os estados do norte. Com o passar do tempo e a chegada de uma nova geração, a situação tende a mudar. Os cidadãos norte-americanos de etnia negra se organizavam em torno de associações que defendiam direitos iguais aos dos cidadãos de etnia branca, tais como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor era a expressão que usavam na época, Colored People, a NAACP, na sigla em inglês, e a Liga Nacional Urbana, NUL, na sigla em inglês. Havia, escolas regulares, universidades e instituições diversas que ofereciam cursos profissionalizantes para os cidadãos da etnia negra e começaram a ser criadas, a partir de então, em maior número. Inclusive, escolas para as mulheres, possibilitando que se tornassem, por exemplo, professoras, enfermeiras e cabeleireiras. Lélia College, Tuskegee Institute e Fisk University são apenas alguns exemplos. Dentre as mulheres negras, surgiram também feministas, tais como Fanny Berry Williams, que, mais do que lutar pelos direitos dos cidadãos de cor, para usar a expressão que usavam na época, como se autodenominavam, exigiam para as mulheres direitos iguais aos dos homens e denunciavam a preferência de homens negros por mulheres de pele mais clara como um comportamento racista. Há homens em nossa própria raça, e eles são uma legião, que preferem se casar com uma mulher por sua cor do que por seu caráter. O padrão de beleza da época era a garota Gibson, um desenho de Charles Dana Gibson. No fim do século XIX, uma filha de ex-escravizados que não teve acesso à educação e recebia $1,50 por dia de trabalho como lavadeira, tentava criar sua filha adolescente enquanto convivia com a baixa autoestima provocada pela queda de cabelos, pobreza e falta de perspectivas. Trata-se de Sarah Breedlove. Ela abriu sua primeira fábrica em casa, produzindo artesanalmente uma pomada para cabelos crespos. Tal como sua concorrente, Anne Minerva Turnbull,
Sarah se tornaria milionária. Ao falecer em 1919, entre seus bens constavam fábricas, escritórios, salões de beleza, casas, prédios de apartamento, carros, móveis com design exclusivo, obras de arte, peles, diamantes e outras joias no valor total de aproximadamente 9 milhões de dólares em valores atuais. Sua residência ficava em Inverton, Nova York, onde tinha vizinhos milionários como a família Rockefeller. Seu falecimento foi noticiado tanto pela imprensa voltada para a comunidade negra, quanto pelos principais jornais da época, The New York Times, Le Figaro e La Liberté. O artigo enviado pela Associated Press às redes de rádios e jornais a apresentava como a mulher mais rica do mundo, que acumulara uma fortuna de mais de $1 milhão, em valores da época, com a venda de um restaurador capilar. Mais do que criar um império neste segmento, Sarah Breedlove, a Madame C.J. Walker, lutou pela elevação do status social da comunidade negra norte-americana ao financiar associações de defesa de direitos igualitários e instituições de ensino para cidadãos negros e a oferecer trabalho para homens e mulheres negras. A despeito disso, pairava sobre sua imagem a ideia de que ela promovia o alisamento capilar. Isso era mal visto por uma parcela da comunidade negra e ridicularizado por parte da comunidade branca. Dubois, presidente da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP, tentou corrigir a falsa imagem negativa que a imprensa criara para ela. É dado a poucas pessoas o poder de transformar um povo em apenas uma geração. No entanto, isso foi feito pela falecida Madame Walker. Ele acrescentou que o uso de pente de metal aquecido era a parte menos importante da técnica de tratamento capilar por ela desenvolvida. Ele também ressaltou a importância do tratamento capilar para a fixação de bons hábitos de higiene e a elevação da autoestima das mulheres negras. Mesmo assim, nas décadas que se seguiram, Madame C.J. Walker se tornou sinônimo de alisamento capilar. A despeito disso, ou justamente por isso, a Madame C.J. Walker Company se tornou uma sólida indústria, chegando ao ano de 1981. Sua filha, Lilia, cresceu com a mesma desenvoltura que os negócios da mãe. Começou trabalhando na manufatura e comercialização dos produtos, tornou-se cabeleireira no primeiro salão que elas inauguraram, instrutora para as novas funcionárias e fundadora de uma rede de escolas profissionalizantes. Em 1913, Lilia se mudou para Nova York, onde instalou o mais luxuoso salão de cabelos dos Estados Unidos, o Walker Hair Parlor, no Harlem, e construiu o Palacete Villa Levaro, em Inverton. Quando a Madame C.J. Walker faleceu, Lilia estava cuidando dos negócios na América Central. Então, retornou para Nova York e decidiu se casar e se dedicar mais aos negócios do que aos saraus literários. Nesta época, Lilia já havia se tornado a mulher bem-sucedida e amante das artes que mudaria Nova York. Seu casamento com Willie Wilson, celebrado em 6 de junho de 1919, durou 2 anos e pouco. Após a separação, Lilia passou 5 meses viajando pela Europa, África e Oriente Médio. Sua viagem foi coberta pela imprensa e ela foi recebida nos locais mais requintados por onde passou. Enquanto ainda estava em Paris, Lilia reatou o romance com o antigo namorado James Arthur Kennedy. Eles se casaram em 1º de maio de 1926, mas ele continuou morando em Chicago, onde dirigia o hospital do Tuskegee Institute, e ela ficou morando em Nova York.
Por esta época, a concorrência no mercado de produtos para cabelos crespos cresceu muito devido ao fortalecimento de empresas como a Polo Company, de Anne Minerva Turnbull, Apex Company, de Sarah Spencer Washington, e Overton Hygienic Company, de Anthony Overton. Lilia quase não via seu marido. Ela também não conseguia se interessar pelos negócios mais do que se interessava pelas atividades culturais, mas passou a integrar o conselho de várias organizações, da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP, e da Liga Nacional Urbana, NUL, por exemplo. E, além de sustentar financeiramente as organizações que sua mãe definira em testamento, Lilia fazia outras doações. Foi ainda em 1922 que ela mudou seu nome para Lilia. A partir desse momento, assumiu definitivamente a aura e deveres de uma verdadeira e pródiga mecenas das artes, com especial destaque para a literatura. Vila Levaro e seu apartamento, localizado sobre o Walker Hair Parlor, se tornaram os principais pontos de encontro dos romancistas, poetas, dramaturgos, editores, atores, cantores, músicos e dançarinos, em uma época em que o Harlem se abria para as novas formas de arte e todo tipo de liberdade, cristalizando um movimento cultural e social genuíno, conhecido como Harlem Renaissance. No início do século XX, uma subcultura homossexual exclusivamente afro-americana em substância começou a tomar forma no Harlem de Nova York. Ao longo do período denominado Harlem Renaissance, cerca de 1920 a 1935, homossexuais negros e negras se encontravam nas esquinas, socializando em cabarés e festas de aluguel e louvando a Deus nas igrejas aos domingos, criando assim uma linguagem, uma estrutura social e uma complexa rede de instituições. A comunidade que construíram atraiu tanto homossexuais negros como brancos, homens e mulheres, criando amizades entre pessoas de diferentes origens étnicas e econômicas e estabelecendo alianças para uma mudança social progressiva. Até a Guerra de Secessão, 9 de abril de 1865, é o fim da guerra, né? A maioria dos negros dos Estados Unidos vivia nos estados do Sul, predominantemente agrários. Após vários deles se mudarem para os estados do Norte, onde a principal ocupação exercida pelos homens foi a de barbeiro e pelas mulheres a de empregada doméstica, teve início um novo período em sua história. O início da Primeira Guerra Mundial dificultou a imigração de europeus para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, incrementou a produção industrial das fábricas, majoritariamente localizadas no norte. Os novos postos de trabalho atraíram cada vez mais norte-americanos afrodescendentes, ocasionando uma migração maciça do sul para o norte. Assim surgiram simultaneamente os grandes centros urbanos, Chicago, Detroit, Buffalo e Nova York, e as grandes comunidades de negros que os alimentavam. Este evento socioeconômico é conhecido como a Grande Migração. A região que mais os atraiu, porém, foi o Harlem, que se tornaria a meca dos afro-americanos de todo o mundo nos anos 20 e 30. Havia professores negros, empresários negros, policiais negros e até milionários negros. Chamavam-se os Novos Negros. O Harlem era sua capital e manifestavam uma nova militância e orgulho. Os militantes negros tinham sido tratados com certo respeito e um sabor de quase igualdade enquanto estiveram na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. As suas experiências influenciariam as suas expectativas quando voltaram para casa. A participação no esforço de guerra tinha dado a toda a comunidade negra um sentimento de envolvimento no processo americano e a levou a exigir seu lugar na corrente dominante da vida americana.
No plano sociopolítico, enquanto alguns líderes negros, Marcus Garvey, por exemplo, defendiam que os afrodescendentes deveriam voltar para a África, outros, de Bois, presidente da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, e Charles Johnson, presidente da Liga Nacional Urbana, por exemplo, defendiam que os afro-americanos deveriam se integrar à sociedade norte-americana. No plano sociocultural, os novos negros criaram no Harlem um movimento até então inaudito que se manifestou na música, o jazz, literatura e nas artes cênicas e plásticas. A explosão resultante da criatividade autoconsciente africana passou a ser conhecida como Harlem Renaissance e teve profundo impacto no desenvolvimento subsequente das artes nos Estados Unidos. As festas do Harlem eram variadas. Havia, por exemplo, a festa de apartamento buffet, que ocorria em apartamentos privados, regada a muita bebida. Os apartamentos buffet surgiram no fim do século XIX para alojar viajantes negros que não encontrassem hospedagem nos hotéis de proprietários brancos. Nos anos 1920, tornaram-se um ponto de encontro frequentado por celebridades como Cole Porter e Gary Grant. Os tipos mais comuns, porém, era a festa de aluguel. Tal como o blues, as festas de aluguel chegaram aos estados do norte com a grande migração. No caso do Harlem, poucos dos novos moradores pertenciam à classe média ou alta, e dar uma festa de aluguel era um meio de angariar recursos. Neste caso, um morador simplesmente alugava uma casa por uma noite a alguém que queria dar uma festa. Uma variação desta modalidade eram as festas organizadas pelo próprio morador, que cobrava ingresso dos convidados. Enquanto o jazz era tocado na sala, bebidas eram vendidas na cozinha. Assim, em qualquer noite de sábado, dezenas de festas em que os participantes não conheciam os anfitriões eram oferecidas no Harlem. Além disso, as noites do Harlem também eram animadas por reuniões literárias. As mais requintadas eram as oferecidas por Eilília nas noites de quinta-feira na Vila Levaro, mas as improvisadas em seu apartamento no Harlem eram as mais lotadas. Dentre seus frequentadores habituais, encontravam-se seus amigos mais próximos, com destaque para Carl van Vechten, famoso escritor, crítico de música e fotógrafo branco, colega do tradutor e crítico literário Isaac Goldberg e do principal editor de literatura da época, Alfred Abraham Knopf. Os bailes de máscara do Harlem, populares entre os homossexuais brancos e negros, eram frequentes e os mais famosos dos Estados Unidos, recebendo espectadores de Boston, Filadélfia, Pittsburgh e até de Atlantic City, além de grande parte da vanguarda branca nova-iorquina e a nata da sociedade local. Os principais bailes de máscara eram os realizados no Royal Palace Rockland, com 6.000 lugares, e os do Clube Savoy Ballroom, que promovia um concurso de beleza em que travestis vestidos a caráter disputavam o título de rainha do baile. Por fim, havia no Harlem clubes para todos os gostos. O tipo mais popular, entre 1920 e 1933, período em que o comércio de bebida alcoólica esteve proibido, o período da lei seca, era o Speakeasy, uma espécie de pub. O mais famoso deles foi o Little Savoy, mas atualmente o Cotton Club é muito conhecido. No Harlem havia também conhecidos pontos de encontro para travestis, tais como a Edmond's Adega, o Lulu Bellis e a Clam House. Os homossexuais negros mais requintados se encontravam no Hot Cha. Em seus palcos, as mulheres negras bissexuais e lésbicas encontravam liberdade e aceitação. Josephine Baker, por exemplo.
Eilília, também bissexual, de seu trono em Vila Levaro, regia o mundo das artes, proporcionando a homens e mulheres negras possibilidades no mundo dos espetáculos e da literatura até então inimagináveis. Ela era a parte mais viva e ativa do animado e glamuroso movimento Harlem Renaissance. Apreciava a companhia dos escritores e artistas de espírito livre e já havia desenvolvido amizades de longa data com muitos deles. Ela se sentia confortável no meio dessa multidão. Como anfitriã da elite cultural do Harlem, Eilília finalmente havia encontrado seu lugar. Ela parecia uma rainha e frequentemente agia como uma tirana, escreveu seu amigo Van Vechten, o romancista e crítico de arte que interpretou o Harley para outros brancos do centro de Nova York. Ela era alta, negra e extremamente bonita em seus modos africanos. Frequentemente se vestia de preto. Quando assumia trajes mais régios, ricos brocados de ouro ou prata, sua nobre cabeça presa em um turbante, ela era um espetáculo magnífico. Dentre os marcos inaugurais do movimento Harlem Renaissance, cita-se a estreia na Broadway, em 1921, da primeira comédia musical cujos atores eram todos negros, estrelada por Josephine Baker, Chef Alon. Esperava-se que esta revolução cultural na esfera da literatura, música e artes críticas e artes cênicas e plásticas estreitasse as relações interraciais nos Estados Unidos, executando a tarefa na qual a política falhara. Tal objetivo foi ao menos parcialmente alcançado na Nova York da década de 20, em grande parte graças a Eilília. Em sua lista de convidados frequentes se encontravam tanto pessoas negras quanto brancas. Dentre os convidados internacionais, aparecem da Libéria o presidente Sidi Bikin, da França, a princesa Violette Murat, da Inglaterra, o Visconde Churchill, da Rússia, o príncipe Bezalniski e até membros da família Rothschild. No início de 1926, Eilília passou a se mover tão livremente entre seus conhecidos brancos do centro da cidade, quanto entre seus amigos negros do Harlem. Mas poucos amigos, brancos ou negros, eram tão próximos dela no final dos anos 20 quanto Carl Van Vechten. Até os 40 anos, Van Vechten havia sido um crítico de música bastante conhecido em Nova York, mas em 1922 passou a se dedicar à literatura. Filho de um dos financiadores da Piney Branch School, uma escola para crianças negras no Mississippi, Van Vechten se orgulhava de ser destituído de preconceitos e viver em um ambiente de harmonia racial que desejava que alcançasse a sociedade em geral. Não é de se surpreender que sua maior alegria foi popularizar os artistas do Harlem. Não se tratava simplesmente de uma questão de preferência estética. Ele gostava mesmo das pessoas. Em seu apartamento, prevaleceu uma amizade racial e sexual quase utópica, com bom vivant de todas as cores, bebendo e dançando juntos, mesmo nos dias de semana. Por isso, ele se tornou sinônimo do que foi classificado como negrofilia na época, ao ponto de os turistas curiosos que vagavam pelo Harlem serem chamados de Van Vechten. No contato com os amigos negros, em suas frequentes incursões pelo Harlem e nas festas que oferecia em seu apartamento, Van Vechten encontrou inspiração para escrever Nigga Heaven, seu quinto romance que ele chamava de Meu Romance Negro, publicado em agosto de 1926 pelo editor Alfred Abram Knopf. Nigga Heaven é um melodrama sobre os traços mais deploráveis da vida do Harlem. O título, O Céu dos Negros, em tradução livre, vem de uma expressão coloquial e obviamente pejorativa usada entre algumas pessoas brancas
para se referirem à galeria dos teatros, cujos assentos, menos confortáveis, eram reservados para as pessoas negras na época em que elas eram proibidas de se sentar ao lado de pessoas brancas. Até o pai rotariano do autor se opôs ao título. Se você está tentando ajudar os negros, como eu tenho certeza de que está, escreveu ao filho, acho que cada palavra que você escreve deve ser respeitosa para com eles. Van Vechten definitivamente não seguiu o conselho de Mr. Charles Daniel Van Vechten. Tanto o título quanto o interior de Nigger Heaven são marcados por uma linguagem sarcástica e irônica. Mas a maior ironia é que Van Vechten emprega nas falas dos personagens negros o dialeto característico dos negros do Harlem à época, ou seja, a linguagem sarcástica e irônica empregada foi cunhada justamente pelos negros. Nem por isso Knopf se recusou a publicar o livro Nigger Heaven, que não foi bem recebido por uma parte do público leitor negro, mas o fato de que este público pudesse não gostar do livro também não constituiu um empecilho, em agosto de 1926, para sua publicação. A protagonista, a Dora, foi inspirada em Eilia. A ousadia de Van Vechten Knopf foi bem recompensada. A primeira edição de Nigger Heaven colocou 16 mil exemplares nas livrarias, que logo se esgotaram. Para saciar o público, 13 novas edições foram sucessivamente esgotadas. Nigger Heaven se tornou o primeiro best-seller da história do livro nos Estados Unidos e é até hoje o romance mais lido do movimento Harlem Renaissance. Imediatamente após a primeira edição, foi traduzido para 10 idiomas e tornou Eilia a mulher mais famosa e comentada de Nova York, dentro e fora dos Estados Unidos. Quanto ao tema principal do livro, resumia-se a uma discussão sobre a questão negra, o que fazer com os negros nos Estados Unidos após o fim do sistema escravocrata, quando eles haviam se tornado um problema, já que, na visão dos brancos, não eram mais úteis ao sistema. Este fato também não impediu a publicação do livro. Um ano após o lançamento do livro, em outubro de 1927, Eilia abre ao público em geral os saraus improvisados em seu apartamento, inaugurando sobre o Walker Hair Parlor o Dark Tower, um centro cultural informal para artistas jovens e seus apreciadores brancos e negros, onde se podia desfrutar de requintada culinária. A inauguração foi um sucesso e reuniu mais de uma centena de pessoas. Em uma das paredes, um tradicional soneto intitulado From the Dark Tower, do jovem poeta Kant Kallen, anunciava as vozes emergentes dos escritores negros. Na parede oposta, sobre o fundo dourado, o poema premiado de Langston Hughes, The Weary Blues, aparecia em letra caprichada. Em sua autobiografia, The Big Sur, publicada em 1940, Hughes se refere a Eilia como a deusa da alegria do Harlem dos anos 20. E no livro contendo sua correspondência com Van Vechten, Remember Me to Harlem, The Letters of Langston Hughes and Carl Van Vechten, 1925-1964, publicado em 1940 pela editora de Knopf, encontramos referências a ninguém menos que o próprio Knopf. Em uma carta datada de 13 de maio de 1925, Van Vechten escreve o seguinte a Hughes: suas cartas são tão encantadoras, caro Langston, que anseio todas as manhãs por encontrar uma debaixo da porta. Tive sorte durante a última semana. Os poemas vieram esta manhã e eu voltei a vê-los. Seu trabalho tem uma sensibilidade tão sutil que melhora a cada leitura. Os poemas são muito bonitos e penso que o livro ganha muito com o novo arranjo e com o título.
Knopf almoça comigo hoje e vou pedir-lhe que os publique. E, se não o fizer, outro qualquer o fará. Permite-me fazer a introdução? Quero escrevê-la. E continua escrevendo, né? E se assina Karl von Festen, quarta-feira. O tom de sua frase, vou pedir-lhe que os publique, revela, em primeiro lugar, a proximidade entre von Festen e Knopf. Em segundo, sua afluência sobre o editor. E, em terceiro, a abertura do mercado editorial norte-americano para temas relacionados à cultura negra. Na carta do dia seguinte, 14 de maio de 1925, von Festen conta a Hills que entregou seus 4 poemas a Knopf com os devidos encantamentos. Nenhuma carta sua nesta manhã, caro Langston, tal como eu estava a me habituar a encontrar diariamente debaixo da porta. A minha notícia é a seguinte: ontem entreguei The Weary Blues a Knopf com os devidos encantamentos. Não me sinto particularmente cético quanto ao resultado. Os vossos poemas são demasiado bonitos para escapar à apreciação. Carlo, quinta-feira. A carta se estende em um tom muito intimista que nos permite perceber a relação próxima e antiga entre o melhor amigo de Emília, von Festen, e Knopf. Knopf era uma das figuras mais importantes para Monteiro Lobato, que se instala em Nova York em 1927, com o sonho de ver seu romance americano, O Choque das Raças, ou O Presidente Negro, um romance do ano de 2228, publicado nos Estados Unidos, e de abrir lá uma editora para publicar autores brasileiros. Knopf foi provavelmente o primeiro editor a se negar a publicar seu romance. Qual editor norte-americano ousaria publicar um livro como O Presidente Negro e cair em desgraça ao disseminar uma fortíssima propaganda contra os produtos de Emília? Lembremos que na segunda parte do romance, uma ficção científica, os cidadãos norte-americanos negros do ano de 2228 são esterilizados por meio de um processo de alisamento capilar. Sob os auspícios de Madame C.J. Walker e Anne Minerva Turnbull, a vida de homens e mulheres afrodescendentes havia melhorado nos Estados Unidos. Sob os auspícios de Emília, o movimento dos novos negros desabrochou no Harlem, dando origem ao período de efervescência que foi o Harlem Renaissance, que misturou negros e brancos, héteros e homossexuais, capitalistas e socialistas, ricos e pobres, naquele lugar ímpar, onde todos os gatos se tornavam mais ou menos pardos. Quem afrontaria tudo isso publicando o romance americano de Lobato? O problema do livro de Lobato se encontrava não na temática, nem no vocabulário, em tudo semelhantes a Nigger Heaven. Até a atuação de Lobato, quando publica os contos Os Negros, data estimada 1920, e Negrinha, 1921, oferece emprego a autores negros em sua editora localizada em São Paulo e enaltece a nobreza de caráter dos negros e sua contribuição para a formação dos Estados Unidos em várias das páginas de O Presidente Negro, se parece muito com a atuação de von Festen. O enaltecimento à nobreza de caráter dos negros e sua contribuição para a formação dos Estados Unidos em O Choque das Raças, ou O Presidente Negro, está resumido aqui nos próximos 34 slides, que eu não vou ler por falta de tempo, mas vocês vão encontrar essas passagens facilmente ao ler o romance de Lobato. Elas fazem parte da segunda parte do livro. Então, tudo isso que vocês estão vendo correr na tela agora são as considerações honrosas
que Lobato colocou no livro O Presidente Negro em relação ao personagem Jim Roy, que representava os negros dos Estados Unidos, nesta distopia que é o livro. Eu analiso cada uma dessas passagens num livro que eu publiquei recentemente. Então, o Lobato ativista, que já tinha atacado o sistema escravocrata e a violência com que os negros eram tratados no Brasil mais de uma vez, lembremos dos contos Negrinha e os Negros, dedicou um romance inteiro a defender os negros dos Estados Unidos, começando com a mensagem de que somos todos iguais, ao antecipar a teoria das cordas, e encerrando-a com a defesa da manutenção de nossas características naturais, por exemplo, a manutenção do cabelo crespo, no caso dos negros. Estilo é como rosto, cada qual possui o que Deus lhe deu. Procurar ter um certo estilo vale tanto como procurar ter uma certa cara. Sai máscara fatalmente. Essa horrível coisa que é a máscara. Esta é a fala, uma das falas, né, da personagem Miss Jane. E agora eu vou, então, fazer um parênteses nessa história toda para falar um pouquinho sobre a teoria das cordas, como ela aparece no interior do livro de Lobato, escrito em 1926. Eu vou ler, então, os trechos do livro que se referem a esse tema. O Dr. Benson é o cientista desta ficção científica, né? E o Ayrton está lá na casa do Dr. Benson, hospedado, e o Dr. Benson tenta explicar para o Ayrton todas as invenções que ele, Dr. Benson, havia desenvolvido, e também explicar para Ayrton a sua concepção de mundo, a sua concepção de vida. E numa destas explicações aparece a teoria das cordas. O Dr. Benson diz: a vida na Terra é um movimento de vibração do éter, do átomo, do que quer que seja uno e primário, entende? Ele está usando o termo éter aqui com o mesmo sentido que os físicos da antiguidade usavam. Éter no sentido de o princípio universal. O Ayrton responde: estou quase entendendo. Já li um artigo no jornal onde um sábio, provavelmente referência a Einstein, provava que só há força e matéria, mas que a matéria é força, de modo que os dois elementos são um, como os três da Santíssima Trindade também são um. Não é isso, Dr. Benson? Mais ou menos. Nomes não vêm ao caso. Força, éter, átomo, denominações arbitrárias de uma coisa una, que é o princípio, o meio e o fim de tudo. Por comodidade, chamarei éter a esse elemento primário. Esse éter vibra e, conforme o grau ou intensidade da vibração, apresenta-se-nos sob formas. A vida, a pedra, a luz, o ar, as árvores, os peixes, a sua pessoa, a firma Sapato e companhia, modalidades da vibração do éter. Tudo isso foi, é e será apenas éter. Esta é a teoria das cordas, só que os cientistas atuais usam como metáfora a corda e o Lobato usou como metáfora o éter. Então, o éter aqui no romance aparece como elemento primordial, a base e essência de tudo que existe, a coisa da qual todas as coisas que existem são feitas. E, de acordo com o Lobato, neste romance, o éter vibra, e ao movimento provocado por sua vibração se chama vida.
ou seja, a menor partícula do universo, independentemente do nome que ela receba, vibra. Na década de 60, uma equipe de físicos chamou a esta menor partícula corda. Eles disseram que a menor partícula do universo é uma corda, que existem várias cordas, e todas as cordas que compõem o universo são idênticas, mas apresentam diferentes padrões vibratórios que são percebidos como diferentes vibrações. A vida na Terra e tudo mais é um movimento de vibração do éter, do átomo, do que quer que seja uno e primário. Se os cientistas atuais querem chamar a este elemento corda, que seja. A teoria já estava lá no livro de Monteiro Lobato, em 1926. Portanto, mais de 30 anos antes de os cientistas a desenvolverem e apresentarem à comunidade científica. Mas daí o Lobato vai mais fundo, ele vai bem mais longe do que os cientistas. Ele diz o seguinte, aqui, reproduzindo a fala do Dr. Benson: mas não há somente éter no mundo. Se só houvesse éter e fosse de sua essência vibrar, a vibração seria uniforme e tornaria impossível a manifestação de formas de vida. Seria o estatismo eterno. Ayrton: sei, um zum, zum, zum. Um zum, zum, uma zoada de não acabar mais. Dr. Benson: muito bem, está compreendendo. A vibração do éter, pois, sofreu a interferência. Sabe o que é interferência? Ayrton: uma coisa que se insinua pelo meio. Intrometer a colher torta na conversa dos mais velhos deve ser, cientificamente, uma interferência. Dr. Benson: perfeitamente. Sofreu a interferência do que cá, no vocabulário que criei com minha filha, chamo o interferente. Isto de palavras não tem importância, como já disse, só vale a ideia. O interferente poderá para outros ter o nome de Deus, por exemplo, ou de vontade. Os filósofos que filosofam com palavras passam a vida inteira a debater qual a melhor palavra a aplicar ao meu interferente, como se palavras jamais esclarecessem alguma coisa. Ayrton: vai indo muito bem, professor. Há o éter que vibra e há o interferente que se mete no meio. Dr. Benson: isso interfere e provoca a vibração, a variação vibratória. Essa variação que cria correntes que se chocam umas com as outras, modificam-se e dão origem a todas as formas de vida existentes. A vida, pois, não passa da vibração do éter, modificada pela ação do interferente, concluí glorioso. Bom, voltando à época em que o Lobato escreveu isto, encerrando aqui o comentário sobre a teoria das cordas, Eilília, porém, jamais aprovaria a publicação de um livro que aparentemente se colocava contra o alisamento de cabelo. Por outro lado, além de escritor, Lobato era um homem de negócios. No lugar de Eilília, também ele não permitiria a publicação do livro. Em outros tempos, antes do desabrochar da cultura negra nos Estados Unidos, antes do movimento Novos Negros e Harlem Renaissance, seu romance americano talvez tivesse sido aclamado por Du Bois e pelo próprio Booker T. Washington, um dos mais importantes ativistas da época, como o primeiro libelo à superioridade dos afrodescendentes e contundente protesto contra as injustiças a que eram submetidos. Mas, de acordo com a Madame C.J. Walker, até Booker T. Washington, a princípio refratário,
teria se rendido à aplicação da pomada Wonderful Hair Grower. A despeito de todas estas mudanças positivas que os Estados Unidos experimentavam nos anos 20, os linchamentos de afro-americanos, em sua maioria, e de brancos, homens e mulheres, continuavam ocorrendo, embora em menor número e mais restritos aos estados sulistas. Mas as primeiras recusas à publicação do romance americano de Lobato se configuraram de modo tal que Lobato precisava acreditar na indignação dos editores, que podiam mesmo se sentir ofendidos perante a possibilidade de se imaginar que eles fizessem parte de uma sociedade capaz de praticar a perversidade apresentada no livro. Para quem não leu o livro ainda, tal perversidade é justamente a esterilização dos afrodescendentes negros, dos afrodescendentes norte-americanos que viviam neste futuro 2228. De um modo ou de outro, com ou sem mensagens positivas, o fato é que não havia mensagem positiva nenhuma que sobrepujasse a propaganda negativa para os produtos da Madame C.J. Walker Company. Com o passar do tempo, Lobato foi percebendo que jamais conseguiria entrar no mercado editorial norte-americano, nem como escritor, nem como editor. Analisando o livro, é possível notar que se trata de uma distopia. As primeiras distopias de que temos registro são Nós, em tradução livre, escrito pelo russo Yevgeny Ivanovich Zamyatin, entre 1920 e 1921, na Rússia, mas só publicado em 1924 em um jornal para imigrantes russos em Nova York. Admirável Mundo Novo, escrito pelo inglês Aldous Huxley e publicado em 1931, 1984, escrito pelo também inglês George Orwell e publicado em 1949, e Fahrenheit 451, escrito pelo norte-americano Ray Bradbury e publicado em 1953. O Choque das Raças ou o Presidente Negro, do brasileiro Monteiro Lobato, publicado entre 5 de setembro e 1º de outubro de 1926, em capítulos no jornal Amanhã, do editor Mário Rodrigues, e impresso em dezembro do mesmo ano pela Companhia Editora Nacional em forma de livro, é, portanto, a segunda distopia a vir à tona e a primeira distopia da história da literatura universal a ser publicada como livro. A carta de 5 de setembro de 1927, enviada ao amigo Godofredo Rangel, mostra um Lobato ainda estupefato diante do novo mundo que se revela a seus olhos. Lobato encerra a primeira parte da carta lembrando sua condição de bombasbaque, ou seja, caipira. Então, a estupefação, na segunda parte da carta, cede lugar à melancolia e nostalgia, quando Lobato revela a Rangel que havia lido a carta no metrô enquanto passava no fundo do rio Hudson. Ao responder à carta do amigo, em momento posterior, é possível perceber que, enquanto a lia no metrô, seu corpo estava em Nova York, mas sua mente se encontrava na Pequena Passos, no interior de Minas Gerais, contemplando Rangel, que, por sua vez, contemplava um Jatobá. Pelas palavras de Lobato, também é possível perceber que ele se encontrava triste diante da constatação de que nascera cedo demais, antes que o teletransporte fosse inventado e lhe possibilitasse se transportar de corpo e alma para Pequena Passos, naquele exato instante em que lia a carta de Rangel. Talvez a relação com a ficção científica o tenha feito se lembrar de seu romance americano,
e a percepção de estar no local certo, mas no momento errado, o leva a escrever com certo teor de amargura, devia ter vindo para cá no tempo em que eles linchavam os negros. Meu romance não encontra editor. Falhou a Tupi Company. Acham-no ofensivo à dignidade americana, visto admitir que, depois de tantos séculos de progresso moral, possa este povo, coletivamente, cometer a sangue frio o belo crime que sugeri. Errei vindo cá tão verde. Devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Os originais estão com Isaac Goldberg, para ver se há arranjo. Adeus, Tupi Company. Conforme a carta nos revela, os sonhos de publicar seu romance americano... só uma observação, a carta continua, a carta é extremamente longa, continua e mostra o quanto Lobato estava deprimido naquela época. Inclusive, é nesta carta que ele escreve que o inglês nos Estados Unidos é muito diferente, e em que ele revela que ele tinha dificuldade até de pedir um copo de água no restaurante, porque ele falava a glass of water e o garçom falava a glass of water. E, então, é no interior desta carta que esta frase, muito usada para dizer que Lobato é racista, aparece. Conforme a carta nos revela, os sonhos de publicar seu romance americano e inaugurar a Tupi Publishing Company nos Estados Unidos estavam desfeitos, embora o próprio Lobato tivesse solicitado ao editor-chefe da agência literária Palmer Literary Agency, localizada em Hollywood, William David Barr, uma avaliação de seu romance. Mas por que uma ficção científica, gênero em alta, desde que H.G. Wells publicara A Máquina do Tempo, tratando de temas tão atuais, presentes nos Estados Unidos naquelas últimas décadas, a questão negra, o alisamento capilar, a ideia de enviar os afrodescendentes norte-americanos para a Amazônia, a aplicação da eugenia negativa em vários países da Europa e no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e contendo uma mensagem de alerta aos cidadãos negros, ao mesmo tempo em que os encorajava a assumir suas características típicas, escritas por um autor já apresentado ao público norte-americano. Goldberg traduzira e publicara contos de Lobato pela editora do Knopf, anos antes. Por que este romance estava fadado ao fracasso? A explicação dos editores que se recusavam a publicar O Presidente Negro, ofensivo à dignidade americana, visto admitir que, depois de tantos séculos de progresso moral, possa este povo, coletivamente, cometer a sangue frio o belo crime que sugeri, não se mostra convincente diante dos dados apresentados pelo relatório 30 anos de linchamento nos Estados Unidos, que revelam que, das mais de 3.200 pessoas linchadas entre 1889 e 1918, a maioria era composta por homens negros. Como vemos, a ficção nunca será mais ofensiva do que a realidade. Mas estes dados não estavam disponíveis na época, e a Lobato só restava acreditar que o problema do racismo estava resolvido, conforme a desculpa apresentada pelos editores que se recusavam a publicar seu livro levava a crer, talvez reforçada pela imagem de tolerância e boa convivência interracial que o Harley parecia comprovar. Então, naquele contexto e naquela situação especial de sua vida, ao escrever devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros, Lobato quer dizer, no passado, que não consigo precisar exatamente quando foi, mas quando meu livro teria sido útil a essa população. Isso é completamente diferente de desejar que os negros fossem linchados. Afirmação que só pode ser feita
quando se destaca apenas um pedaço da frase, totalmente deslocado do restante da carta, das circunstâncias em que a carta foi escrita e do contexto histórico. Poucos dias depois, Lobato recebe a avaliação de William David Ball em carta datada de 17 de novembro de 1927. Ele sugere a Lobato guardar o manuscrito para que, depois que tivesse uma ideia mais adequada do tipo de livro que estava fazendo sucesso no mercado, pudesse adaptá-lo ao gosto corrente. Aconselho a prestar particular atenção ao tipo de material que é amplamente utilizado pelas editoras americanas. Revise bem o mercado, pois isto ajudará muito na escolha do material a tratar à medida que avança com seu próprio trabalho. De modo algum, considere este manuscrito um esforço perdido. Mantenha-o em arquivo e, mais tarde, quando tiver conseguido obter uma nova perspectiva sobre o tema, é possível que consiga recuperar grande parte do material da história, entrelaçando-o com algum outro problema ou ideia temática. Ou seja, depois que você souber o que está acontecendo nos Estados Unidos, retire do seu livro essa parte aí em que pessoas negras são esterilizadas pelo tratamento capilar. Por alguma razão, Ball não explicita o que impedia a publicação do livro, mas fornece a Lobato todas as dicas para que ele mesmo percebesse o motivo e lhe recomenda fazer as devidas alterações e voltar a apresentar o livro. Em 2 de outubro de 1926, um ano depois, portanto, em carta à amiga Yainha, Lobato dá indícios de ter entendido por que o livro não podia ser publicado como estava, quando, logo após informar que a filha mais nova estudava na public school vizinha, localizada em frente ao Dark Tower, Lobato se lembra de seu romance americano. Entalhado como sempre. O curioso é que esse livro foi traduzido em francês e está sendo dado por partes por uma revista francesa. Mas para a América não serve, sou hoje o primeiro a convir. Necessita de uma séria remodelação que nunca me animo a fazer por falta de entusiasmo. Finalmente, após suas incursões pela vida noturna no Harlem, que detalha na mesma carta, entendera e aceitara que o livro não serve para a América. Por essa mesma época, Home to Harlem, de Claude McKay, um novo sucesso ao estilo de Nigger Heaven, acabara de ser publicado. Embora icônico, o romance de Van Vesten não seria o último, nem foi o primeiro do gênero. Em 1925, já fora publicado The New Negro, An Interpretation, e Harlem Mecca of the New Negro, ambos de Alan Leroy Luke. Em 1924, Prancing Nigger, de Ronald Farnbach, e, em 1922, Nigger, de Clement Woods, comprovando que a questão negra era o principal tema do mercado editorial norte-americano na época. Se uma propaganda como aquela em que o livro do Monteiro Lobato parece se converter contra os produtos da empresa da Eilia chegasse às páginas do jornal The New York Times, os negócios de Eilia e o próprio movimento em defesa dos cidadãos norte-americanos afrodescendentes correriam sério risco. O New York Times, classificado pela bisneta de Eilia, a escritora Eilia Bandas, em 2001, como um jornal reconhecidamente racista, não perdia nenhuma oportunidade de tripudiar sobre a comunidade negra, usando a preocupação com a estética, sobretudo com relação ao cabelo, para menosprezá-la.
Por exemplo, em um artigo de 1959, de 1859, o New York Times relatou, ironicamente, os percalços que um senhor Hodgson, que o jornal denominava o grande desencrespador de cabelo africano, passou. De acordo com o artigo, o homem havia alugado um salão no centro de Manhattan para demonstrar um novo processo de alisamento capilar. Depois que Hodgson aplicou sua cocção aquecida a um lado de uma cabeça lanhosa, termo pejorativo para se referir aos cabelos crespos, relatou o jornal, os caracóis apertados de repente ficaram lisos como a perna de um guaxinim, tão lustrosos quanto as costas molhadas de um castor e com vários centímetros de comprimento. Os espectadores se tornaram caóticos quando uma mulher na plateia declarou que não abandonaria sua corrida para conseguir cabelos lisos. E por aí vai a matéria publicada pelo New York Times. Posteriormente, em um texto que Bundles classifica como irônico e sarcástico, o New York Times acusou o editor do jornal New York Age, um homem negro, de falta de orgulho racial pelo fato de ele vincular propaganda de alisantes de cabelo em seu jornal. De acordo com Bundles, o New York Times não tinha moral para julgar o New York Age, pois em 1919, quando sua tataravó faleceu, a Madame C.J. Walker, o New York Times ainda usava o termo negress para se referir às mulheres da etnia negra. Este termo, negress, era extremamente pejorativo. E foi o único jornal, dentre os inúmeros mundo afora que noticiaram o falecimento de Madame C.J. Walker, a se referir a ela como a negress alisadora de cabelo. Mais importante do que antecipar a teoria das cordas, a televisão, a internet, o e-mail, o SMS, o Twitter, o WhatsApp, o home office e outras modernidades de que ainda não dispomos, o polviroscópio, a radiosensação, o teatro onírico, a linha psicofônica, a central para receber a comunicação dos espíritos, chamada no livro Psycho World Company, o jornal para divulgar notícias do mundo dos desencarnados, chamado no livro Intermundane Herald, e até o desdobramento anatômico, o presidente negro nos deixa duas lições básicas. Antes de passar às lições, eu vou explicar o que são estas invenções que aparecem lá na ficção científica do Monteiro Lobato. O desdobramento anatômico seria a seção de comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro e o lado direito e o lado esquerdo do corpo, de tal maneira que uma pessoa pudesse executar uma série de ações com o lado direito e, ao mesmo tempo, executar outra série de ações com o lado esquerdo. É como se uma pessoa fosse duplicada pela divisão. E lá no livro, isso não deu muito certo. O experimento foi feito, havia um homem que havia sido desdobrado anatomicamente, mas a certa altura ele passou a fazer um pouco de confusão entre o lado direito e o esquerdo, e daí nenhum dos dois lados funcionava muito bem. O porviroscópio é essa máquina de ver o futuro, que era formada por várias outras maquininhas que são apresentadas lá no interior do livro. A radiosensação é a possibilidade de experimentar sensações à distância. Então,
ao invés de ir até um local, comprar um charuto, voltar para casa, sentar e fumar o charuto, seria possível experimentar a sensação de estar fumando o charuto sem fumar o charuto. O teatro onírico, outra invenção que aparece no interior do livro, é aquilo que aparece também no filme do Wim Wenders, em português se chama Até o Fim do Mundo, uma máquina que consegue filmar os sonhos, e depois nós podemos assistir o que nós sonhamos nesse teatro onírico. A linha psicofônica seria uma linha telefônica, mas não com telefone, né, com psico, com mente, que possibilitaria que os mortos conversassem com os vivos. A central para receber essa comunicação dos mortos com os vivos, no livro se chama Cycle Work Company, e os mortos podiam, inclusive, mandar notícias do mundo dos mortos aqui para o mundo dos encarnados, por meio de um jornal, né, por meio dessa central para receber a comunicação, né, e estas notícias seriam divulgadas por meio de um jornal chamado Intermundane Herald. Todas estas coisas aqui existem no ano de 2224, no romance O Choque das Raças ou O Presidente Negro. E agora vamos, então, à lição que este livro nos deixa. As lições, né, são duas. Primeiro, somos todos nós, independentemente de nossa etnia, gênero, condição social ou qualquer outra variável, vibração de éter. Vibração das partículas da teoria das cordas, ou seja, somos todos iguais. Segunda lição. Se conseguimos enxergar diferenças entre nós, devemos aceitá-las como o que é capaz de nos tornar únicos, especiais e iguais pelo fato de sermos todos diferentes. E não devemos tentar mudar artificialmente aquilo que nós somos. Nós devemos aceitar a nós mesmos como somos e aos outros como eles são, e valorizar as particularidades de cada um. E aqui eu encerro. Eu vou interromper a transmissão. Ok? Ok. Muito obrigado, professora Banetti. Estamos aguardando para ver se há alguma pergunta ou comunicação do público. Estão aguardando a Intermundane Herald, a linha psicofônica. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Já que, conforme o seu esclarecimento, Monteiro Lobato não poderia ser qualificado de racista, a que se deveria, então, essa discussão que há atualmente, justamente acusando de ser racista e até promovendo uma nova escrita das suas obras, pelo menos das infantis? Bom, no caso da obra infantil, o Lobato usa muitos termos que eram comuns naquela época. E há pessoas hoje dizendo que estes termos devem ser retirados da obra, ou dizendo coisas piores ainda, dizendo que estes termos caracterizam a obra de Lobato como racista. Eu já escrevi um artigo sobre isso, inclusive um deles vai ser publicado agora no livro da segunda jornada Monteiro Lobato, a jornada do ano passado, mas eu nem vou falar muita coisa sobre este tema, não. Eu vou só pegar aqui o título, o nome desta associação que defendia, uma das associações, havia várias, havia mais de uma centena de associações que defendiam os negros nos Estados Unidos nos anos 20. Uma delas
a NAACP, que foi fundada pelo Dubois, que é um dos principais ativistas. Ele é negro e é um dos principais ativistas a favor dos negros nos Estados Unidos, criou esta associação e chamou a associação de Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, Colored People. Hoje, dizer que uma pessoa é de cor é considerado racismo. Mas o Dubois deu este nome para o movimento em defesa dos negros que ele criou. Nós vamos dizer que o Dubois era racista porque ele chamou o movimento de... Ele usou o termo pessoas negras no nome do movimento? Nós vamos dizer que o movimento da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, desculpe, pessoas de cor, né? Para as pessoas de cor. Nós vamos dizer que esse movimento era racista porque ele tinha como título o termo pessoas de cor? Não é melhor nós analisarmos o conteúdo ao invés de ficarmos discutindo os termos e, principalmente, discutindo os termos sem levar em conta que estes eram os termos normais adotados na época? Além disso, se fala que na obra infantil de Lobato manifesta preconceito contra a tia Anastácia, por exemplo, contra os personagens negros, porque tia Anastácia, Lobato a chama de a boa negra, a chama às vezes de a negra, mas principalmente porque chama de boa negra, querendo dizer que Lobato estava dizendo que os negros são, a priori, maus e que aquela era uma exceção, aquela era negra, porém era boa. Mas Lobato está dizendo isto ou ele está representando ali a sociedade da época, a mentalidade da época e os termos que as pessoas da época usavam? Quando Lobato escreve A Reforma da Natureza, isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi antes de a guerra terminar, ele imagina que no final da guerra vai haver um concílio, como houve no final da Primeira Guerra, para se buscar uma forma de não se voltar mais a fazer guerras, para os estadistas procurarem uma forma de viver em paz a partir de então. Então, Lobato imagina que neste concílio estejam presentes todos os grandes estadistas do mundo, incluindo-se entre eles o Hitler e o Mussolini. E na história que o Lobato imagina, no mundo que o Lobato imagina, a tia Anastácia, a negra, é convidada para vir aqui para a Europa, para a França, para participar desse concílio e dá aos estadistas, Hitler, Mussolini, Churchill e outros, conselhos para preservar a paz, porque a característica que o Lobato acredita, a tia Anastácia, que a torna elegível para vir aqui ser conselheira de Hitler e de Mussolini, é o fato de ela ter bom senso. Se Lobato fosse racista, ele iria imaginar um mundo em que tia Anastácia, uma negra, dá conselhos a Hitler e a Mussolini? Os exemplos são muitos. Basta as pessoas lerem e elas vão encontrar vários exemplos que comprovam que o Lobato não era racista e que a obra do Lobato não é racista. O que está acontecendo é que as pessoas estão lendo, pensando elementos isolados, por exemplo, muitos dos elementos que são usados para dizer, muitos não, né? 2 elementos, porque não há muitos, 2 elementos que são usados para dizer que Lobato era racista é aquela frase da carta que ele escreve para o Rangel dizendo que devia ter ido para os Estados Unidos no tempo em que os negros eram linchados. O que ele está dizendo é: eu cheguei tarde demais aqui com esse livro. Esse livro hoje não tem mais serventia nenhuma nessa sociedade em que o negro já tem uma posição de destaque na sociedade. Este livro teria feito sentido antes, quando eles eram linchados.
Então, as pessoas precisam aprender a ler, e as pessoas precisam ler o texto do começo até o fim. Não ler uma frase e já sair falando sobre essa frase completamente deslocada do contexto. Aí tem a questão também da eugenia, que dizem que Lobato era simpatizante da eugenia. Dizem até que que ele pertenceu à Sociedade Eugenista de São Paulo. Não há nenhum documento que comprove que ele tenha pertencido a essa sociedade, e mesmo que tivesse pertencido, as pessoas precisam saber que o eugenismo tem duas facetas. Existe um lado, uma corrente eugenista que é negativa, sim, que prega que as pessoas precisam ser artificialmente moldadas para que elas tenham o comportamento e a aparência e o nível de inteligência que alguns grupos acham que sejam os aceitáveis e bons. Esta é a eugenia negativa, que foi praticada na Alemanha durante o período entre guerras e durante a Segunda Guerra, mas que foi praticada pela Noruega, Suécia e Dinamarca até 1977. Estes países que hoje são apresentados como modelo para o mundo, em termos de sociedade, aplicaram esse tipo de eugenia até a época em que eu já era nascida, em que eu já me entendia por gente. E, no entanto, essa sociedade hoje, esses países são apresentados como modelo. A que custo? E disto, essas pessoas que acusam Lobato de ser racista não falam. Porém, existe um outro lado positivo que vai dar origem ao que hoje nós chamamos de sanitarismo, que é essa eugenia sanitarista mesmo, a eugenia no sentido de vamos interferir artificialmente para que a sociedade tenha uma vida melhor. Por exemplo, vamos vacinar a sociedade. O tifo mata, vamos vacinar as pessoas contra o tifo. Isso é uma prática eugenista. Vacinação é uma prática eugenista. Dessa eugenista positiva que visa a proteger a sociedade, que visa a dar às pessoas melhores condições para enfrentar doenças, por exemplo. Isso é eugenia. E as pessoas que ficam acusando Lobato de ser eugenista não pensam também nesse aspecto da eugenia. Lobato era eugenista, sim, neste segundo sentido. Tanto que, no livro, ele não era eugenista no primeiro sentido. Tanto que, no livro O Presidente Negro, ele mostra justamente o efeito nocivo da aplicação da eugenia naquela sociedade que é retratada no livro no ano de 2228. Aquela sociedade havia passado por todos os processos eugenistas possíveis para se tornar uma sociedade de pessoas perfeitas em todos os sentidos imagináveis, inclusive em termos de caráter. Naquela sociedade, as pessoas não mentiam, as pessoas não desobedeciam às regras, as pessoas não descumpriam os seus deveres. Então, quando se chega nesse impasse em que um negro foi eleito presidente dos Estados Unidos e a comunidade branca, principalmente os homens da política brancos, que tinham o poder desde sempre, se viam diante da possibilidade de, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, saírem do controle da situação, quando eles se veem nessa situação, o que eles fazem? Eles não podem desrespeitar a Constituição, eles não podem desrespeitar o resultado da eleição, eles não podem mentir, eles não podem matar aquele homem que foi eleito, como se faz muitas vezes, ou se fez, né, em alguns lugares, por onde a gente conhece, né, da história do passado. Então, o que
os personagens daquele livro fazem? Eles encontram um subterfúgio que não mata o Jim Roy, mas esteriliza todos os homens. E assim, por meio desse subterfúgio, eles cumprem todas as leis, porque eles são pessoas que passaram pelos processos eugenistas, né? Eles são perfeitos, eles cumprem todas as leis, porém, eles acabam com uma etnia inteira. Aliás, eles acabam não, mas essa etnia vai se acabar ao longo do tempo, por causa da esterilização. Então, isto é uma crítica muito forte à aplicação dessa eugenia no sentido de alteração das pessoas em termos físicos, em termos biológicos e em termos de caráter, em termos morais, que o Lobato coloca no interior do livro. Quem leu o livro para ver isto? O que a gente tem visto atualmente são pessoas, inclusive, escrevendo no jornal A Folha de São Paulo que Lobato é racista, mas elas escrevem assim: não li e é racista. O que a gente pode esperar de críticas ou de avaliações de pessoas que nem leram a obra? Então, eu acho que Lobato tem sido acusado de ser racista justamente porque Lobato não está sendo lido. Se as pessoas lerem de maneira honesta, sem serem tendenciosas, elas vão ver a mesma coisa que eu estou vendo nos livros do Lobato. Agora, se essas pessoas querem continuar dizendo que Lobato é racista porque ele escreve A Boa Negra, então, por favor, acusem também de Bois de ser racista porque ele criou um movimento, uma associação a favor dos negros dos Estados Unidos dos anos 20, e chamou esse movimento, usou no nome desse movimento o termo pessoa de cor. Muito bem. Claro que as palavras só valem dentro de um contexto, senão nós vamos precisar ainda recorrer ao Shakespeare, quando ele, no Romeu e Julieta, fala que seria uma rosa se outro nome tivesse, ela deixaria de ser uma rosa? Então, essas coisas são importantes e eu estou vendo aqui que não houve outras mensagens, outras perguntas. Pergunto se o professor John Milton ainda gostaria de... Sim. Se eu posso entrar com uma coisa, outro ângulo do racismo. Judeus. Num certo momento, Lobato escreve que ele vai pegar um judeu para traduzir o Presidente Negro. Deve ter sido Isaac Goldberg. E Marisa Lajolo escreveu um artigo muito interessante sobre a tradução dos contos de Lobato para o inglês, feitos por Isaac Goldberg. E ela escreve que foi impossível para ele. Ele tinha muito conhecimento da literatura latino-americana. E parece que naquela época tinha pouca gente que tinha o conhecimento que ele tinha sobre a literatura latino-americana. Mas ele não conseguiu emprego de professor permanente na Universidade de Harvard ou outra universidade, e a razão que Marisa Lajolo dá é o fato que ele era judeu. Então a gente vê outro elemento racista, a impossibilidade, a dificuldade de judeus entrarem em certas profissões, por exemplo, as universidades Ivy League. Se eu posso fazer contar um pouco anedota, eu tinha um amigo aqui no Brasil que jogava cricket comigo, Edward Leake, de família judaica. E a família dele era de minha cidade, Birmingham, e o pai dele não conseguiu entrar no clube de golfe mais chique em Birmingham porque era judeu,
acabou fundando outro clube de golfe. Isso deve ter sido, vamos dizer, nos anos 50, 60 do século passado. Então, esse é outro ângulo, essa aparência do tradutor judeu que não conseguiu entrar na Universidade Ivy League. John, sobre isso, eu citei aqui o escritor Alain Leroy Locke, aquele que escreveu The New Negro e Harlem, Meca do New Negro. Este escritor estudou filosofia em Harvard. Ele era negro e ele foi professor de Harvard a vida inteira, professor de filosofia. Então, eu não sei não se Harvard era uma universidade que manifestava algum tipo de racismo, seja contra judeu, seja contra negro, naquela época. Porque eu acho que se Harvard tivesse impedido o Goldberg de ser professor lá só porque ele era judeu, talvez Harvard também não tivesse contratado o Locke como professor, que era um negro. E se pesquisarmos bem, provavelmente vamos descobrir muitos professores negros e talvez até professores judeus em Harvard naquela época. Bem, eu acredito que foi um exemplo, e esses exemplos existem, na verdade, até hoje, né? Claro que há exceções, mas temos visto essa tonalidade racista em muitos ambientes e temos visto até tonalidades anticientíficas em muitos ambientes. Então, eu acredito que o que nós precisamos é o que você aconselhou, Vanete, é ler mais, né? Ler e nos informarmos mais antes de podermos fazer julgamentos muito precipitados e que não fazem jus à obra. E esse é o caso do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ainda precisa ser redescoberto. Hoje em dia, a pasteurização do sítio do Pica-Pau Amarelo tem levado as pessoas a ignorar todas as outras implicações da obra do Monteiro Lobato, que são muito interessantes do ponto de vista da história da ciência, da tecnologia, e de uma posição que defende basicamente o país dele, o Brasil, perante interesses estrangeiros. Tudo isso ainda é latente na obra, já foi descoberto, mas novas gerações precisam ainda conhecer. Então, eu acredito que podemos nos despedir agora. Esta sua palestra vai ser editada e posteriormente colocada, disponibilizada no YouTube. E esperamos, então, que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos. Agradeço a sua presença, agradeço também ao professor Djalmilton por ter participado e ao Instituto de Estudos Avançados por ter propiciado esta interessante e esclarecedora mensagem que nós tivemos hoje. Então, me despeço aqui e desejo a todos um bom dia. Obrigada, eu que agradeço.